Opa! Boa noite a todos. É um grande prazer ter vocês aqui comigo. E hoje eu vim aqui para fazer algo diferente. É possível um cara que hoje é empresário, palestrante, escritor, mentor, que foi gerente de uma das maiores empresas do Brasil por mais de 20 anos, sabendo que com 26 anos ele teve seu primeiro salário na vida. Com 28 anos, até seus 28 anos, ele era uma pessoa analfabeta funcional. Será que é possível com 28 anos ser praticamente analfabeto e chegar lá? Eu vou contar a história de um cara que eu admiro muito, que eu gosto muito dele. E é sobre esse cara que eu vou falar hoje. Vocês conhecem esse cara aí? Quem conhece esse cara? Quem conhece esse cara aí? Vamos lá. Alguém conhece? Sim, todos vocês conhecem. Todos vocês conhecem. Porque esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Verdadeiramente, eu amo esse cara aí porque esse cara teve duas fases na vida dele. Uma até aos seus 26 anos e uma após os seus 26 anos. Eu nasci na roça, lá no interior de Lagoa Vermelha. Fui criado numa família muito humilde, mas uma família com muito caráter. Casei com 24 anos e quando eu comecei a namorar uma moça daquela comunidade, aliás, a mais bonita da comunidade na época, e os pais delas não queriam que eu namorasse com ela, porque eu era muito pobre. E a família dela também era pobre. E pobre com pobre não é pobre ao quadrado, é pobre ao cúbico, né? Então foi uma luta para conseguir convencer ela para casar comigo. Mas eu fiz uma promessa para ela, que se ela casasse comigo, eu ia dar uma vida melhor do que aquela que ela tinha com os pais dela. Mas o pai dela queria que ela casasse com o fazendeiro. Tinha muito fazendeiro lá. E eu consegui convencer ela e casei. E aí a gente foi morar numa mansão de 30 metros quadrados. Moramos lá por 2 anos. E as coisas só iam piorando a cada dia que passava. E quando eu cheguei nos meus 26 anos de idade, eu estava no fundo do poço. Está falhando isso. Alô. Estava no fundo do poço e não tinha dinheiro nem para comprar uma roupa para minha esposa. A situação era muito difícil. E aí eu tomei uma decisão porque eu tinha feito uma promessa de dar uma vida melhor do que aquela que ela levava com seus pais. E isso não estava acontecendo. Então eu resolvi mudar de vida. Eu vim para Carlos Barbosa passear na casa de um amigo que trabalhava na Tramontina. E quando eu cheguei, ele falou para mim assim: você pode mudar de vida. É possível, porque eu mudei de vida. E na época a Tramontina pagava o salário em dinheiro vivo. E ele tinha recebido na sexta-feira o salário. E ele botava em cima da mesa e batia em cima daquele dinheiro dizendo: olha quanto dinheiro eu ganhei só num mês. É como se fosse R$2.000 hoje. Eu olhava para todo aquele dinheiro e ficava imaginando: se ele conseguir, eu também posso. Eu vou tirar isso aqui porque senão está me atrapalhando. Aliás, vou desligar ele. Vocês estão me ouvindo bem ali atrás? Tá, então vamos lá que eu acho que fica melhor. E aí, quando
aconteceu isso, eu fiquei pensando, se ele pode, eu também posso. Passei o final de semana com ele aqui em Carlos Barbosa e no domingo à noite eu voltei para casa na garupa de uma moto CG 125 até Lagoa Vermelha com meu amigo. Quando eu fui fazendo um planejamento, como é que eu ia convencer minha esposa a vir morar em Carlos Barbosa. Cheguei em casa todo entusiasmado, falando para ela, nós podemos mudar de vida. Nós podemos mudar, porque o nosso amigo mudou de vida, e se ele conseguiu, nós também conseguimos. E ela só ficava me olhando, porque eu nunca tinha saído de casa sozinho. Em 2 anos foi a primeira vez, e eu volto para casa todo empolgado. Imagina o que ela está pensando, né? Mas eu fui persistente, insisti, até que chegou lá próximo da meia-noite, ela falou, se você acha que vai mudar a nossa vida, eu aceito. Mas eu não tinha dinheiro para vir para Carlos Barbosa. Aí na segunda-feira de manhã eu fui na casa do vizinho e fui pedir dinheiro emprestado. E ele não queria me emprestar, primeiro porque ele achou que nunca mais ia receber de volta, e segundo porque ele achava que a gente vivia muito bem. E eu insisti, eu consegui que ele me emprestasse o dinheiro, e eu peguei o ônibus às 11 horas da manhã e vim para Carlos Barbosa. Quando cheguei em Carlos Barbosa, eu fui na Tramontina procurar emprego, lá no centro. Quando cheguei na recepção, tinha uma moça, ela olhou para mim, ela pediu, o que você quer aqui? Eu era esse cara aqui, ó. E eu falei, eu quero um trabalho, eu quero um emprego. Ela falou assim, vai falar com aquele moço, que era o gerente do departamento pessoal. Fui até lá, fui falar com ele, e ele me pediu, cadê teu currículo? Eu olhei para ele e falei, como é que é? Currículo? O que é isso? Currículo é um papel onde que a gente preenche as nossas profissões, aquilo que a gente sabe fazer para conseguir emprego. Eu falei assim, eu não tenho currículo, nunca vi falar. E aí ele falou assim, mas o que você sabe fazer? Aí eu sei plantar, sei colher, sei tirar leite. Ele falou, não temos nada disso para fazer. E ele pediu, você pode me mostrar suas mãos? E eu me mostrei as mãos para ele. Não tenho vergonha de dizer para vocês que minhas mãos eram calejadas, encardidas e as unhas cheias de terra. Esse era meu currículo. Ele olhou para mim 2 vezes, olhou para as minhas mãos e falou, eu vou te dar uma oportunidade. E assim eu consegui meu primeiro emprego, julho de 87. Comecei a trabalhar na Tramontina. Comecei desbastando o facão, mas aquilo era muito pouco para mim. Eu não era feliz desbastando o facão. Das 10h15 às 7h12 da manhã. Eu tinha um sonho. E é de sonhos que a gente vai falar. Eu tinha um sonho de ter uma vida melhor. De dar uma condição melhor para a minha família. Mas trabalhando na produção eu sabia que aquilo ia ser assim para o resto da vida. E um dia chegou um mecânico para fazer a manutenção da máquina que eu trabalhava e eu perguntei para ele, é legal ser mecânico? Ele falou, é melhor que a produção. Eu pedi para ele, como é que faz para ser mecânico? Ele falou, fique atento às oportunidades. Virou as costas e foi embora. E aí? Perguntas sem respostas. Mas eu acreditava que as oportunidades estariam no quadro mural da empresa e todos os dias eu entrava e ia lá olhar se tinha oportunidade. E nada é por acaso. Alguns dias depois estava escrito, inscrições para fazer a prova para fazer o curso de técnica mecânica industrial. Pré-requisito, 8ª série. E eu tinha a 4ª série. E eu ignorei a 8ª série e fui fazer minha inscrição no departamento pessoal. Quando eu cheguei lá, o cara pegou a minha ficha, olhou e me perguntou, você não sabe ler? Eu falei, pouco, mas eu sei. Você não viu que tem que ter a 8ª série? Vi. Mas você tem a 4ª, eu sei. Então você volta a estudar e depois você vem se inscrever. Eu falei, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ele falou, normas são normas. E eu falei para ele, mas se tem normas é porque alguém fez, né? Ele falou, claro. E quem foi que fez essa norma? Ele falou, foi o senhor superintendente. Quem é o superintendente? Imaginei que é um homem, né? Seu superintendente é o senhor Manuel Braganholo.
Então eu quero falar com ele. Para quê? Para mudar essa norma. Ele falou para mim, tu é louco, né? Tu vai querer falar com o superintendente? Eu quero. E eu fiquei insistindo em uma fila atrás de mim, querendo ser atendido, e eu ali. Ele não sabia mais o que fazer, pegou o telefone e ligou para a secretária, o seu Manuel, e falou, tem um cara aqui que quer falar contigo. Marcaram para 1h30 da tarde, eu fui lá. Falar com o seu Manuel, ele pediu, o que você quer aqui? E eu falei, eu quero ter uma oportunidade na vida. Eu quero ser alguém na vida. Mas o que eu tenho que ver com isso? Ele falou. É que eu quero ser mecânico. Mas não é aqui no meu escritório que tu vai resolver isso. Eu falei, mas tem uma norma que o senhor fez que tem que ter a 8ª série, eu só tenho a 4ª série. Mas eu vou voltar a estudar, se o senhor me der a oportunidade. Ele falou, normas são normas, e normas têm que ser respeitadas. Sim, mas foi o senhor que fez. E o senhor pode mudar. E eu fiquei ali na frente do homem insistindo, de pé. E ele não sabia mais o que fazer, ele pegou o telefone, ligou para o RH e falou, escreve esse chato para fazer essa prova. Porque se ele não voltar a estudar, você demite ele. E eu apertei a mão dele porque eu aprendi com meu pai que o aperto de mão vale mais que qualquer assinatura. E voltei e fui pedir para trabalhar de dia e fui procurar um lugar para estudar. Aqui em Carlos Barbosa não tinha estudo para adultos, eu fui para Bento Gonçalves. Fui fazer o supletivo. E quando cheguei lá para me inscrever, eles olharam, fazia 17 anos que eu estava fora da escola. Aí eles disseram assim, tem que fazer uma prova, ver se tu consegue entrar na 5ª série. Vocês acham que eu passei na prova? E eu tive que começar na 4ª série. Só que tinha que fazer 3 anos num semestre. 4ª, 5ª e 6ª série em um semestre. E eu me inscrevi. Só que o que os professores falavam, eu não entendia nada. Porque era 17 anos que eu estava fora da escola, só sabia ler, escrever e fazer conta de mais e de menos. Com 2 números. E eu queria mudar de vida. Eu saía da escola, pegava o ônibus para vir para casa e vinha para casa chorando. Com 28 anos de idade, eu chorava. Eu chegava em casa, minha esposa pediu, mas por que você está chorando? Eu dizia para ela, eu quero mudar de vida. Mas eu não estou conseguindo. Ela olhava para mim e dizia o seguinte, se você acha que dá para continuar, continua. Se você acha que não dá, para. Nós não vamos morrer de fome. E no dia seguinte eu acordava e pensava assim, hoje é um novo dia. Hoje é uma nova oportunidade. Levantava, ia trabalhar o dia todo, saía às 5 horas para casa, tomava banho, pegava o ônibus e ia para Bento Gonçalves. E um dia após o outro é uma nova oportunidade, e hoje é uma nova oportunidade. E quando terminou o semestre, eu passei na 4ª, na 5ª e na 6ª série. E aí eu me inscrevi para a 7ª e 8ª e também passei. Um ano depois, eu já tinha concluído o ensino fundamental. E nesse meio tempo fui fazer a prova para fazer o curso técnico e mecânico. Todos sabiam, 132 pessoas que estavam na seleção, que eu era o único que não cumpria os requisitos. Eu fui lá e fiz a prova, dei o meu melhor. E quando fui entregar a prova, todo mundo ficou rindo de mim. Hoje vocês falam de bullying, eu falo que eu fui humilhado, mas eu não desisti. Passado alguns dias, começaram a chegar as devolutivas para os meus colegas que tinham ensino médio, ensino fundamental, regular. Obrigado por você ter participado da seleção, mas você não foi selecionado. Passa um dia, passa 2, passa 3 e o meu não vem. Um belo dia chegou encarregado e me entregou o papel e eu olhei assim, estava escrito devolutiva da prova para fazer o curso técnico e mecânico. Eu peguei aquele papel e amassei, porque eu já tinha sido humilhado demais. E eu fui jogar no lixo aquele papel. E ele me pegou pelo braço, ele disse assim, o que você vai fazer? Eu falei para ele, chega de humilhação. Eu não preciso disso, eu consigo sobreviver. Ele falou, mas você é um idiota mesmo, né? Eu olhei para ele assim, como assim? Ou não você já tem, abra essa porcaria desse papel e leia o que está escrito. O máximo vai estar que você não passou. Aí eu desamassei aquele papel e olhei, e lá estava escrito. Parabéns, você foi aprovado. Aquele dia eu dei um grito dentro da fábrica que foi maior que todo o ruído. E o grito foi, agora ninguém me segura. E aí eu fui fazer o ensino médio. Continuei estudando, fazendo curso técnico e mecânico e ensino médio.
2 anos depois, eu estava formado no curso fundamental, no ensino médio e no curso técnico em mecânica industrial. Aí eu voltei lá para a sala do seu Manuel, com os 3 certificados e fui pagar a minha dívida que tinha com ele. Entreguei o certificado do ensino fundamental, ele me parabenizou. Entreguei o certificado do curso técnico e mecânico, ele me parabenizou. E aí eu entreguei o certificado do ensino médio. Ele disse assim, mas eu não te pedi para fazer ensino médio. E eu falei, eu tenho obrigação de fazer mais que o senhor pediu. Estou honrando com a minha palavra. E ele olhou para mim e ele falou, então agora só falta me dizer que você quer uma vaga para trabalhar de mecânico. É claro, né? É para isso que eu estou aqui. É para isso que eu estudei. E ele falou, você gosta do desafio? Eu gosto. Então ele pegou um layout que ele tinha em cima da mesa e ele me entregou. Você sabe o que é um layout? Eu olhei para ele e fiquei pensando assim, nunca vi falar nessa palavra. Mas eu falei, eu sei o que é um layout. Então ele falou, eu vou te entregar isso aqui e você vai montar uma fábrica nova chamada JIT, Just in Timer, tudo em linha. E aquela hora meu sangue quase virou água. Eu gelei, mas não desisti. Ele falou o seguinte, você pode ir para a mecânica, escolhe quem você quiser, mecânicos e eletricista, para ser a tua equipe para montar essa fábrica. E eu peguei aquele layout e fui para a mecânica. E eu ia para os mais cabeça branca assim, chegava e perguntava, você sabe o que é o layout? Sei. Então me explica aqui vai uma máquina, então vem comigo, vem comigo. Montamos a equipe e fomos montar a fábrica JIT. Um grande desafio, com prazo para entregar. O tempo ia passando e eu percebi que não ia vencer e eu resolvi ficar trabalhando e eu fiquei dentro da fábrica 48 horas sem sair da fábrica, trabalhando dia e noite. Quando eles viram que eu não batia mais o cartão, mandaram me chamar no departamento pessoal e me perguntaram por que eu não estava mais batendo o cartão e eu falei que eu não estava indo para que eu não estava saindo da empresa. Aí eu levei uma puta de uma mijada e 3 dias de gancho para ficar em casa. Mas eu não desisti, eu continuei. E 3 dias antes de vencer o prazo, nós entregamos a fábrica funcionando. E esse cara foi crescendo, a empresa deu oportunidade para fazer curso de liderança, ele fez, a empresa deu oportunidade para fazer curso técnico de segurança e medicina do trabalho, ele foi lá, ele fez. Em 2019, exatamente no dia 19 de dezembro de 2019, eu me formei técnico em segurança e medicina do trabalho. Eu já era técnico em mecânica industrial, eu era um supervisor de primeira linha, líder, e eu me formei em técnico em segurança e medicina do trabalho. E nessa formatura, eu fiz questão de convidar meus pais, porque eles nunca tinham ido numa formatura. E eu convidei e eles vieram. E tinha um professor chamado Adroaldo Dalmas, que é esse cara aqui, meu professor do curso técnico, e durante o curso técnico ele me dizia assim, Nedir, vai fazer faculdade. Eu falei assim, professor, eu fiz supletivo. Eu não tenho condições de fazer faculdade. E nesse dia eu fui apresentar ele para o meu pai. Apresentei ele como sendo o meu professor, ele foi paraninfo da turma. E ele olhou para o meu pai e ele falou assim, seu Dionísio, fala para esse seu filho cabeçudo. Fala para esse seu filho cabeçudo. Ir fazer faculdade, fazer vestibular. Meu pai, com toda a humildade, olhou para ele e falou, doutor, ele já foi longe demais. Ele saiu da roça, outro dia, barbudo, analfabeto. E olha onde ele chegou. Ele tem formações importantes, ele trabalha numa grande empresa e ele tem cargo de confiança porque eu já era supervisor. Quando meu pai falou aquilo, e o professor olhou para mim e falou, se você for fazer vestibular, uma vaga é tua.
Eu tenho certeza que você consegue. E naquele momento, eu peguei as palavras do meu pai como um grande incentivo. Porque eu aprendi na vida que o responsável não é pelo emissor da comunicação, mas é pelo receptor. Cada um fala o que quer, ou aquilo que conhece, e cada um absorve e transforma naquilo que pode ser. E eu pensei assim, eu vou fazer o vestibular. Só que eu não sabia nem fazer redação. Eu nunca tinha feito redação. E esse professor falou, você tem que aprender a fazer redação. Eu contratei uma professora de português e eu fui 5 dias, das 7 da manhã ao meio-dia, aprender a fazer redação com ela. E cada redação que eu fazia, ela dava uma olhada, amassava aquele papel e jogava no lixo. E na sexta-feira, ao meio-dia, que o vestibular era no domingo, de manhã, quando eu fiz a última redação, eu perguntei, professora, qual é a chance que eu tenho de passar no vestibular com essa redação? Ela falou, é para ser sincera? Eu falei sim. 0,0001. E naquela hora eu vibrei. Ela falou assim, por que você está vibrando? Porque eu tenho uma chance. Ela disse, você é louco, né? Você não vai fazer vestibular. Eu falei, eu vou fazer. E eu fui fazer o vestibular. Na Faculdade Cenicista de Bento Gonçalves, dia 5 de janeiro de 2000. Fui lá e dei o meu melhor. Com 39 anos de idade. Disputando uma vaga com 250 jovens que acabaram de sair do ensino médio regular. De 19 e 20 anos. E eu tinha 39. Eu fui lá e dei o meu melhor. Vim para casa de alma lavada. A minha esposa perguntou como é que foi. Não sei, mas eu fiz o meu melhor. E o resultado saía no domingo à tarde na Rádio Bento. Eu liguei na Rádio Bento, fiquei sintonizado, tomando chimarrão com a minha esposa e a Stephanie, nossa filha mais velha, com 5 anos de idade, estava ali brincando. E aí a rádio anunciou que ia sair o resultado do vestibular por ordem alfabética. Eu pensei, menos mal, assim eu sofro menos. Aí começou a letra A, B, C, D, e quando chegou na letra N, Nedir Luiz Marchioro. Aprovado. E nesse dia, eu falei para minha esposa, aconteça o que acontecer, em 2005 eu me formo. Ela falou assim, tu tem certeza? Não prometa uma coisa que você não vai conseguir cumprir. Eu falei, eu vou. E aí, eu fui para cima. Eu comecei a faculdade. Não foi fácil. Foi muito difícil. Em 2000, ainda no ano de 2000, eu fui visitar nossos pais lá em Lagoa Vermelha, encontrei nossa mãe bem doente e trouxe ela para Carlos Barbosa comigo e levei no médico e ela foi identificada com câncer. E o médico falou, olha, mais ou menos 9 meses de vida, 1 ano. E a gente fez tudo o que podia fazer por ela. Ela ficou morando comigo em Carlos Barbosa e minhas irmãs ajudando a cuidar. E 9 meses depois, eu tive uma trombose trabalhando na Tramontina. Durante esses 9 meses, vários dias eu saía da Tramontina às 5 horas, ia para o Hospital Geral em Caxias do Sul, ver a minha mãe e depois ia para a faculdade. E os colegas e os professores diziam, Nedir, dá um tempo. Deixa a poeira baixar, depois você volta. E eu sabia que se eu desse um tempo, eu não ia conseguir concluir a faculdade em dezembro de 2005. E eu insisti. Um dia eu estava numa sexta-feira, exatamente no dia 13 de fevereiro de 2001. Eu perdi a minha perna direita, não senti mais. Eu fui até o hospital e fui diagnosticado com trombose arterial. E a nossa mãe internada em Caxias do Sul no hospital. E eu fiquei aqui nesse hospital internado. E naquele final de semana,
Eu internado aqui no hospital e ela faleceu lá em Caxias do Sul. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mas eu superei a trombose. E eu estou aqui para contar a história para vocês. O tempo foi passando e aí foi se aproximando 2005 e eu fazendo todas as cadeiras calculado para chegar lá. Quando chegou início de 2005, faltava 12 cadeiras para concluir a faculdade e mais um módulo TCC. Eu matriculei em 7 cadeiras no primeiro semestre e fui 2 de vespertino e 5 à noite e mais 5 no segundo semestre. No segundo semestre começou os preparativos para a formatura, que foi marcada para o dia 17 de dezembro de 2005. Prova de toga, organização da formatura, foto, e eu acreditando, vai ter que dar. Vai ter que dar. A minha última prova foi dia 10 de dezembro de 2005. Quando eu entreguei a prova, o professor olhou e eu perguntei para ele assim, tu pode me dizer se eu vou me formar ou não? Ele corrigiu a prova na hora, ele disse, pode ir, vai que é tua. E aí, chegou o dia 17 de dezembro, lá na Funda Parque, em Bento Gonçalves. Estávamos no coquetel, antes da colação de grau. Chegou uma professora e me chamou, Nedir, eu preciso conversar com você. Eu falei, só o que me falta. Agora, às 48 minutos. O que houve, professora? Você se lembra dos teus primeiros dias da faculdade? Eu falei, claro que eu lembro. Aliás, eu acredito que sou o único que me lembro. Ela falou, eu também me lembro. Mas o que eu fiz para a senhora se lembrar disso? Ela falou o seguinte, você foi assunto na sala dos professores por mais de 30 dias. Só falavam nisso. Professor, o que eles falavam? Ele não tem condições. Ele vai ter que desistir. Não tem como ele fazer uma faculdade. E hoje eu tenho vergonha de ter falado isso. Eu estou aqui para te pedir desculpa, porque você é o único dos 50 que passou naquele dia do vestibular do dia 5 de janeiro de 2000. É o único que chegou aqui. Os outros 49 ou ficaram para trás ou desistiram. E ela me deu um abraço. E aí chegou na hora da entrada e eu, como era o mais veterano, com 44 anos, estava ali na porta de entrada, o primeiro da fila, escutando aquele barulho, as pessoas comemorando lá dentro uma música, e me passava um filme na minha cabeça. Aquele jovem, aquele guri, que saiu da escola com 11 anos de idade, que foi pegar no Cabo da Rado com 12 anos, que conheceu a cidade de Lagoa Vermelha pela primeira vez com 17 anos, quando foi fazer o alistamento militar, que descobriu que existia uma cidade e que tem uma esperança de mudar de vida, porque ele viu possibilidade, mas ele não podia sair de casa com 17 anos. E aí ele esperou fazer 18 anos e ele precisava arrumar um motivo muito forte para voltar para a cidade, porque o objetivo meu era de procurar um emprego, um lugar para estudar e um lugar para morar. Mas como eu ia convencer meu pai de me dar o dinheiro para a passagem, se não tinha dinheiro? E eu tinha que arrumar uma desculpa muito forte. Eu podia ser analfabeto, mas burro eu nunca fui. E eu inventei uma dor de dente. E eu chorava de dor de dente. E a única solução de resolver o problema do dente era ir para o dentista em Lagoa Vermelha. E meu pai não aguentava, ele me deu o dinheiro da passagem. E eu fui para Lagoa Vermelha. Mas eu precisava voltar para casa provando que eu tinha ido no dentista. E eu fui no dentista e mandei arrancar o dente lá no fundo que me falta até hoje. O dentista não fez nenhuma pergunta, meteu anestesia, meteu alicate e arrancou o dente. E eu saí cuspindo sangue e fui procurar um emprego. Consegui um emprego numa fábrica de móveis, consegui uma pensão para morar e consegui um colégio para estudar. Voltei para casa feliz da vida e na hora da polenta, como diz o italiano, todo mundo sentado na mesa e eu falei, pai, eu preciso falar uma coisa muito séria. Eu menti quando eu falei que estava com dor de dente, porque eu tenho um sonho.
eu quero mudar de vida. Eu não sou feliz aqui. E eu quero trabalhar na cidade. Eu quero estudar. Eu quero me transformar em alguém na vida. Meu pai e minha mãe olhou, ninguém falou nada e eu parti do princípio que quem cala consente. Juntei todas as minhas roupas, que era uma muda. Botei na mochila. E no dia seguinte, esperando para ir na estrada pegar o ônibus para ir para a Lagoa Vermelha. Meu pai chegou da roça, deu uma olhada para mim, tomado banho, não era normal, porque o banho nós tínhamos que tomar no rio, não tinha banheiro, olhou para a mochila e dali mesmo ele voltou. Como tinha uma bodega próxima, a gente esperou, achou que ele estava lá. Quando chegou na hora da janta, a nossa mãe pediu, vai chamar o pai para jantar. Fomos lá, nosso pai não estava lá, estava fechado. Cadê o pai? Aí saímos minha irmã mais velha e a mãe procurando o pai na escuridão. Chamando, pai, pai. Quando era lá pelas 10h30 da noite, escutei uma pessoa chorando. Fui me aproximando, era ele. Sentado, um pé do muro, em cima de uma pedra, chorando que nem uma criança. Eu abracei ele e perguntei, pai, por que você está chorando? Ele falou, a gente não cria os filhos para sair de casa. Nós te amamos, não te falta nada, por que você quer ir embora? Eu abracei ele e falei, pai, vamos para casa. Nós fomos para casa e fomos dormir. E aquela noite eu tinha que tomar uma decisão mais importante da minha vida. Ou eu seria egoísta e seguia o meu destino, ou eu recuava. E como eu sempre fui muito família, eu fiquei com a segunda opção. Levantei de manhã e coloquei minha roupa de guerra, meu pai estava sentado atrás do fogão. Ele olhou para mim e eu falei, pai, vamos para a roça? Ele falou, você não vai para a cidade? Eu falei, não, pai. Ele ficou muito feliz. Muito feliz. Ele me abraçou e ele falou, filho, a partir de hoje tudo vai mudar na nossa vida. Tudo que a gente ganhar, metade é teu. Mas era tão pouco que só dava para comer. E eu continuei. Até meus 26 anos. Na roça. E nesse dia que eu estava aqui, me lembrei de uma coisa que me aconteceu na primeira semana de aula na faculdade. Eu fui expulso da faculdade na primeira semana. Eu fui pego pela professora de matemática, pelo braço, e levado até a porta e jogado para fora da sala. Exatamente isso. E eu fui expulso, não é porque eu fiz bagunça na sala dela, porque eu sentava na primeira fila e eu ficava perguntando, professora, como é que faz isso? Professora, como é que faz aquilo? E eu irritava ela. E ela me expulsou porque eu queria aprender. Mas eu saí da sala, porque eu fui expulso, né? Eu fui para a sala do diretor da faculdade e fiz uma pergunta. Entrei na sala dele, pedi licença e fiz uma pergunta. Senhor diretor, por qual motivo o senhor paga os professores da faculdade? E ele me respondeu com todas as letras, para ensinar. Então o senhor pode vir comigo? Até onde? Até a minha sala. O que aconteceu? Vamos lá que lá eu explico. E ele acompanhou até a sala. E quando chegamos na porta, eu não podia entrar na sala, mas da porta eu falei, professor, eu fui expulso da sala de aula. E ele olhou para a professora e perguntou, por que o Nedir foi expulso? Ela falou, porque ele não para de encher o saco. Ele não sabe nada. Ele só fica incomodando. Aí ele olhou para mim e falou, é isso que está acontecendo? Eu falei, sim, eu quero aprender. Eu estou pagando para aprender. E ele falou, o Nedir vai ficar. E ela falou, ele não vai ficar. E ele falou, sim, ele vai ficar. Ou você aceita ele, ou você sai. E eu ganhei mais uma guerra. E ela olhou para mim e ela falou assim, você pode ficar, mas você vai ser reprovado. E eu falei, não vou. E cada prova que eu fazia, eu entregava para ela, ela pegava a caneta vermelha, eu fazia um zero o tamanho da folha e me devolvia. Eu pegava aquela prova, ia lá na secretaria e pedia para um outro professor corrigir. Eu nunca tirei 10, mas nunca tirei 0. E eu passei por essa também. E nesse dia,
foi um dos dias, 17 de dezembro de 2005, um dos dias mais incríveis da minha vida. Dionísio de Rosa Marchiori. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão, o tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter como todo dia. Assim eu prometo. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Até hoje, quando me perguntam, Nidir, qual é o dia mais feliz da tua vida? 17 de dezembro de 2005. Mas isso é mais importante que as 2 filhas que você tem, não. Cada coisa no seu lugar. Estar aí no dia 17 de dezembro só dependia de mim. As filhas dependem de 2. Eu tive sempre todo o apoio de toda a família. Mas estar aí só dependia de mim. Continuar ou desistir. E eu cheguei lá. Eu cheguei lá. E tenho muito orgulho disso. Só que lá no ano de 2000, exatamente no final de 2019 para 2000, um dia eu fui convidado numa sexta-feira para ir 4 horas da tarde para uma reunião com a direção da Tramontina. Sexta-feira, 4 horas da tarde. O que a gente espera? Bye, bye, né? Coração saindo pela boca e só uma pergunta, o que eu fiz de errado e ninguém me falou. Eu entro na sala, tá a gerente de recursos humanos, todos os diretores e 2 psicólogas que faziam um trabalho na empresa. E quando eu entrei, o superintendente da época, o senhor Raul Giacomoni, olhou para mim e disse, tu tá assustado, né? Eu falei, como não? Ele falou, senta. E aí ele começou a falar, tá, tu começou aqui, tinha a 4ª série, tu foi estudar, tu virou mecânico, tu virou supervisor, e eu não entendendo nada. E ele falou o seguinte, nós estamos aqui para te fazer um convite. Nós estamos te convidando para tu ser o gerente da mecânica. Eu olhei para ele, mas eu não tenho curso de engenharia. E eu sei que é uma regra na Tramontina para ser gerente de mecânica. Tem curso de engenharia mecânica. Eles falaram, mas nós vamos quebrar essa regra. E as responsáveis são essas 2 aí, que eram as 2 psicólogas de Caxias do Sul, a Marilise e a Rosinha. O Idair deve se lembrar delas. Talvez não, é de outra época. Essas são as responsáveis. Elas passaram 60 dias fazendo um trabalho de seleção secreta e elas trouxeram um dossiê que você é o mais preparado para ser o gerente da mecânica. E eu assumi o desafio. Deixei de ser supervisor de 10 pessoas para ser o gerente na época de 80 pessoas. E meus colegas passaram a ser meus subordinados. E eu fui lá e eu dei o meu melhor. Eu assumi aquilo e dei o meu melhor a cada dia. E a empresa foi crescendo. E foi dando oportunidade. E a mecânica foi aumentando. Em 2009, o meu diretor, na época, ele voltou da primeira viagem da China. E ele contou como que foi a viagem da China. E eu olhei para ele e pensei assim, um dia eu vou para a China com esse cara. Mas não falei para ninguém. Mas eu plantei. Em 2010, ele me chamou para uma reunião. Ele falou, Nidir, nós estamos com um grande projeto de botar uma fundição de alumínio. Isso vai envolver muitas viagens pelo Brasil, inclusive para o exterior, inclusive para a China. E você está sendo convidado para ser meu braço direito nesse projeto. E eu fui 5 vezes para a China. Fiz parte dos maiores negócios da Tramontina Cutelaria. Fui para a África do Sul. Eu viajei o mundo pela Tramontina. Mas seria possível aquele cara com 28 anos, semi-analfabeto, chegar lá?
E eu fiquei 19 anos, praticamente 20 anos como gerente da mecânica. 32 de Tramontina. E durante esses praticamente 20 anos, eu fiz o meu melhor trabalho que eu podia fazer. E quando eu saí dia 8 de julho de 2019, eu tinha uma equipe, nada menos de 262 mecânicos trabalhando comigo. 12 supervisores e um que está aqui me prestigiando hoje entre eles. Eu não sei se fui o melhor gerente, mas eu me esforcei para ser o melhor, para todos que trabalhavam lá. E eu completei 32 anos de Tramontina, nem um dia a mais e nem um dia a menos. Eu escolhi o dia para sair, 8 de julho, porque eu comecei a trabalhar dia 8 de julho de 87. E eu saí dia 8 de julho de 2019. E aí, por que eu saí da Tramontina? Porque eu tinha um sonho. Eu aprendi muito na Tramontina. E eu dei o meu melhor e eu deixei uma equipe extremamente competente. E eu achei que estava na hora de tirar meu time de campo. Fiz um planejamento, fiz um plano de sucessão e saí pela porta da frente de cabeça erguida. Por que eu saí? Para realizar meu sonho. Eu abri a minha empresa em 2015. Eu comecei a brincar de escritor em 2016. Eu escrevi minha autobiografia. Agora aqui. Eu escrevi minha autobiografia em 2016 e aqui está todos os meus livros que escrevi. E eu comecei a brincar de palestrante, já fiz mais de 500 palestras. E eu queria compartilhar todo o meu conhecimento, então eu me tornei um mentor de empresas e pessoas. E faço isso desde 2018. Hoje eu faço porque eu amo fazer. Eu trabalho em 12 empresas, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Tenho muito orgulho do que eu faço. Já transformei a vida de muitas pessoas dentro dessa empresa e muitas empresas também. E eu vou dar de presente para vocês hoje um livro. Quem quer ganhar esse livro? Quem quer ganhar esse livro, gente? Caiu. Aqui vamos ajeitar, porque senão... Esse aqui já sabe a brincadeira. Não vale. Então ele mas vale, porque ninguém disse para ele que não era para participar. Eu faço essa brincadeira desde 2016 em todas as minhas palestras e os treinamentos que eu faço. Mas isso tem um sentido muito forte. Quando a gente faz uma provocação dessa, quem quer ganhar esse livro? Várias pessoas levantaram o braço ali atrás, né? Eu quero. Só que assim, a vida é assim. A maioria das oportunidades que nós temos, nós queremos ter o carro bonito que o cara tem, nós queremos ter a casa bonita, nós queremos fazer a viagem que o outro faz, nós queremos ter a faculdade que o outro faz, mas nós ficamos aí, eu quero. Só que para ganhar esse livro, que eu levei muitas noites em claro, e coloquei toda a minha vida, vocês acham que é fácil colocar a vida de vocês no livro? Eu coloquei toda a minha vida para todo mundo ler, não tem segredo. E eu vou dar de graça para um de vocês. Vocês acham que eu vou sair daqui da minha zona de conforto e vou levar e entregar no colo de vocês? Não, gente. Existe uma regra para ganhar esse livro. Ou senão agora vocês vão comprar se vocês quiserem. E essa regra se chama o TBC. Vocês sabem o que significa o TBC? Tire a bunda da cadeira. Se você quer ser alguém na vida, se você quer realizar seus sonhos, tire a bunda da cadeira. Ninguém vai te dar nada de graça. A vida não vai te dar nada de graça. Então, o Josié, parabéns. Obrigado. Depois eu vou autografar ele para você. Tá bom. Então, gente, a primeira mensagem é isso. Faça por merecer. Pague o preço. E aqui está, então, meus livros. Esse aqui foi escrito durante a pandemia, passou e agora.
como coautor, e esse aqui é Liderando Juntos. E nesse livro, Liderando Juntos, eu escrevi um capítulo chamado No Mundo da Liderança, a Lua também é uma estrela. E eu escrevi as 4 fases da Lua como sendo as 4 fases de liderança que eu passei na Tramontina. O meu início, o meu crescimento, a minha lua cheia e a minha lua minguante e a minha saída de cena. Eu estudei um pouco depois dos meus 28 anos, foram mais de 120 certificados e mais de 12 mil horas assistidas em bancos escolares. Além da faculdade, eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, uma especialização em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral de Minas Gerais e um MBA em engenharia de produção e sistemas pela Unicinos. Em 2016, eu fui participar de um curso chamado Treinador Comportamental em São Paulo. Foram 7 dias de curso, das 8h59 da manhã às 2h59 da madrugada, no domingo até na sexta-noite. E no sábado era a conclusão do curso. E durante esse sábado eles entregaram uma cartolina para cada um participante e tinha que escrever um sonho para ser realizado ainda em 2016. Eu já tinha conquistado tanta coisa, o que mais que eu vou querer? Eu tive a dificuldade de colocar meu sonho. E tinha que escrever. E aí eu me lembrei o dia que fui expulso da faculdade. E no dia que fui expulso, eu pensei assim, um dia eu vou ser professor, para mostrar que não precisa ser dessa forma para educar. E eu escrevi naquela cartolina, eu quero ser professor universitário, nem que seja por um dia, mas tem que ser num curso de especialização. E eu comecei a jogar para o universo. Nos cursos, nas palestras, eu falava, eu vou ser professor universitário em 2016. Mas não sabia nem onde procurar. Outubro de 2016, uma sexta-feira, às 5h30 da tarde, entrou um WhatsApp num coordenador do curso do MBA em Gestão de Pessoas da Faculdade da Serra Gaúcha e ele falou o seguinte, eu assisti uma palestra tua, onde você falou que quer ser professor. Eu tive baixa de um professor. Você quer assumir a turma? O que vocês acham? Primeiro eu disse que sim, depois eu pedi o que tinha que fazer. E aí ele me deu qual era a matéria e falou, a aula é quarta e quinta-feira. E eu me preparei durante o final de semana. Saí da Tramontina na quarta-feira, fui para casa, tomei banho, botei meu terno, botei minha gravata e saí dirigindo até Caxias do Sul, só repetindo uma frase. Vai ter que dar certo. É só um dia. É só um dia. Vai dar tudo certo. E eu cheguei, entrei, e esses alunos tinham feito abaixo-assinado para tirar o professor. Então eu já entrei num clima pesadíssimo. 23 alunos. Eu entrei na sala de aula, entrou o coordenador e falou o seguinte, eu vou apresentar o novo professor para vocês. Eu falei, negativo. Aqui ninguém me conhece o suficiente para me apresentar. Quem vai se apresentar sou eu. Eu não podia perder a oportunidade porque só tinha um dia, tá? E aí ele falou, como assim? Pode sentar e eu vou me apresentar para você também. E aí eu contei a minha história. Quando eu cheguei, na hora do intervalo, os alunos pediram para tirar uma foto comigo. E quando eu cheguei em casa à meia-noite, eu recebi no WhatsApp uma foto do oceano, uma imagem do oceano, com a foto de todos os alunos em cima e uma frase escrita o seguinte, sozinhos somos uma gota, juntos somos oceano. Não entendi nada. Ninguém me ligou na quinta-feira para eu não continuar indo para a faculdade e eu fui. Faltava 48 horas para terminar o semestre. Eu fui lá e dei o meu melhor como professor. Eu fui avaliado com nota 9.7 pelos alunos e a faculdade me contratou para 2017 eu continuar sendo professor universitário. E aí eu gostei tanto de dar aula que eu ingressei no mestrado em Ciências da Educação. Comecei o mestrado. E no meu primeiro dia de aula, em 2017, com uma nova turma, no primeiro dia a sala foi invadida pelos alunos da primeira turma. E com 48 horas de docência, eu fui convidado para ser o paranifa da turma.
A única coisa que me passava na mente era aquele guri que saiu da roça, saiu da escola com 11 anos de idade, que teve a coragem de voltar a estudar aos 28 e que nos seus 56 anos, 55 para 56 anos, era professor universitário e homenageado como Paraninfo com 48 horas de docência. Sabendo que professores passam a vida inteira se dedicando a isso e nunca são convidados. Então, quando você tem que fazer alguma coisa, faça o seu melhor. E no dia do meu discurso, como Paraninfo, engasgado de emoção, eu contei um breve resumo da minha história, que é o Paraninfo que estava aí, aquele dia, era um guri que saiu da escola, na 4ª série, que voltou aos 28 anos. Quando eu falei isso, o reitor da faculdade levantou de pé e virou para mim e ficou me olhando. Que loucura é essa? E eu estava lá. Esse foi mais um dia incrível na minha vida. Durante essa trajetória toda, eu sempre tive muitos sonhos. E hoje eu vou contar um sonho para vocês que ninguém sabe, nem minha família. Quem tem o sonho de ir para a Disney aqui? Quem já pensou em conhecer a Disney? A Disney é sonho de criança, né? Eu passei a minha vida toda sem saber que existia a Disney. Eu fiquei sabendo que existia a Disney quando eu tinha mais de 40 anos. Quando a minha filha mais velha, Stephanie, começou a assistir a televisão, os desenhos, os filmezinhos da Mônica, da Disney lá, sei lá, de quais eram. E aí eu pensei, um dia, eu tive um sonho de criança adulto. Um dia eu vou para a Disney. Mas eu não vou falar para ninguém, mas um dia eu vou levar toda a minha família para a Disney. E eu fiquei isso em segredo. E fui construindo isso. E fui planejando. E 2019, vou passar aqui, depois eu vou voltar. 2019, a Steph, nossa filha mais velha, morava em Orlando. E eu e minha esposa fomos para lá e nós fomos 2 dias na Disney. A Sofia estava nos Estados Unidos também, mas não podia ir junto. E a gente foi. Olha a felicidade de alguém aí, ó. Essa é minha esposa. E aí, em outra oportunidade, a Stephanie e a Sofia foram junto também. Então, se a gente constrói sonhos, a gente pode realizar os sonhos. Será que elas estavam felizes? Estavam, né? Então, se a gente sonha, a gente pode realizar. Mas falando em sonho, lá quando eu resolvi casar com a minha atual esposa, que é a mesma, de 85, a gente precisava ter uma casa. E essa foi a primeira mansão que a gente construiu. No meio do mato, sem estrada, sem água, sem luz. Um dia eu estava indo para a roça, passei na escola que fui alfabetizado. Eles estavam desmanchando a escola e eu parei e perguntei, o que vocês vão fazer com essas madeiras? Ah, nós vamos doar. Então chegou um cara que precisa dessas madeiras. Querem me dar? Eles me deram e com a carroça e os bois eu transportei e construí essa mansão de 30 metros quadrados. Cavei um poço para achar água, para levar para casa. Então essa foi a primeira mansão que a gente morou por 2 anos lá na comunidade chamada Fátima de Tupinambá de Lagoa Vermelha. Quase nem existe no mapa, mas nós moramos lá. Quando eu vim para Carlos Barbosa, a gente foi morar numa mansão de 18 metros quadrados. Um porão ali atrás do Basejo. E a gente morou lá por 2 anos. E a gente foi trabalhando muito na Tramontina, eu e a minha esposa juntando dinheiro. E aí chegou um determinado momento que nós tínhamos dinheiro para comprar um Chevette. 0 quilômetro. Ano 89. Nós tínhamos dinheiro contado para comprar o Chevette. Quem não tem sonho de ter um carro novo?
E aí eu falei para minha esposa, a gente tem um sonho, compramos um Chevette ou compramos um terreno. E a gente optou por comprar o terreno. E aí a gente construiu a nossa segunda casa em Carlos Barbosa. Compramos o terreno com o dinheiro do Chevette, trabalhamos, compramos uma casa pré-fabricada de madeira e construímos uma casa de 63 metros quadrados na Colina do Sol. 2 anos e meio depois que nós estávamos em Carlos Barbosa, nós já estávamos morando na nossa casa, sem dever nem um centavo para ninguém. Moramos nessa casa até anos de 2001. Ano 2001 trouxe meu pai para morar para cá e eu dei essa casa para meu pai morar, que ele morou até maio de 2022, que foi quando ele faleceu. E aí, quando a gente saiu dessa casa, fomos morar num apartamento aqui no centro para deixar a casa para o pai morar. E no apartamento a gente teve mais um sonho de ter a sua casa dos sonhos. E a gente construiu uma casa do sonho, eu e minha esposa. Dentro da nossa cabeça, desenhamos a casa e construímos a casa dos nossos sonhos, que é a casa que a gente mora até hoje. Mas tudo começou lá atrás, com um sonho de mudar de vida. Tenho orgulho da família que eu tenho. Tenho orgulho de dizer que a Stephanie, minha filha mais velha, se formou na faculdade, teve a opção de morar nos Estados Unidos, foi morar nos Estados Unidos por 2 anos, dei todo o apoio. A Sofia, que está aqui, com 16 anos, resolveu fazer o 3º ano de ensino médio nos Estados Unidos, incentivamos, ajudamos e ela foi para lá, pegou o voo em Porto Alegre com 16 anos, no Dia dos Pais, foi no dia 13 de agosto de 2016, se eu não me engano, sozinha. E foram as duas para os Estados Unidos. Sonhos. A gente trabalha para realizar sonhos. O que eu quero dizer para vocês que é sobre querer. O quanto vocês querem mudar a vida de vocês. O que eu quero dizer para vocês que eu não me importa quem você é, aonde você está hoje, qual é a sua raça ou cor. Eu quero saber se você tem um sonho. Eu quero saber se você sabe para onde você quer ir. É sobre isso. Quem tem sonhos aqui? Maravilha. Todo mundo tem sonhos. E é possível realizar esses sonhos? O que falta para realizar eles? O que falta? O que falta? É uma pergunta importante. O que eu quero dizer para vocês que é possível. Acreditem no potencial de vocês. Porque se eu cheguei até aqui, vocês podem chegar muito mais longe. Eu tenho muito orgulho de ter passado por essa caminhada. Eu tenho muito orgulho de ter feito essa trajetória. E eu digo para vocês, se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. Do mesmo jeito. Porque eu tenho certeza que eu só cheguei aqui porque eu passei por muita estrada de chão. É possível. Eu quero que vocês olhem para mim agora. Olhem para mim. E acreditem. Se eu conseguir chegar até aqui, vocês vão conseguir? Aonde é que você quer chegar? Quem você quer se transformar? Qual é o legado que você quer deixar? Não importa. Ele é seu. Eu falei do meu. E eu respeito o seu. Seja qual for. Mas acredite. Aplique o TBC na sua vida. E você pode se transformar no melhor ser humano que só você consegue ser. Porque quando você for o ser, você pode ter. Acredite.
Você pode. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Gratidão. Essa é a palavra.